Oi, turma, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos fazer a correção da unidade 4. A unidade 4 que ela fala sobre a Terra, noções de localização e os seus movimentos. Lembrando, turma, que aqui vocês já vão ter a resposta das questões. Eu vou fazer a leitura das perguntas, depois vou fazer um breve comentário em alguns exercícios e logo após eu passo a resposta para vocês. Então, vamos lá a nossa aula de hoje. Na página 431, a número 1, vocês têm uma imagem que mostra em um menino, né? As setas, aonde o menino está localizado, elas vão mostrar para nós justamente a orientação, né? Os pontos de orientação. E daí, com base nessa imagem e com a referência dos pontos cardeais, dos 4 pontos cardeais, na letra A ele pede o seguinte: se caminhar no sentido do pôr do sol, o menino estará andando em qual direção? Nós sabemos que o sol ele se põe a oeste, nós sabemos que ele nasce a leste. Mas como que você pode perceber isso através dessa imagem? É muito simples. Lembra que durante a aula eu falei para vocês que o Sol ele vai sempre nascer a leste e o seu leste vai ser sempre para o seu lado direito. Então, para que você se localize nessa imagem, então você vai precisar primeiro localizar aonde o Sol está, né? A partir do momento que você localiza o lado leste do Sol, você aí vai conseguir achar todos os seus outros pontos cardeais. Então, ele diz o seguinte: se caminhar no sentido do pôr do sol, o menino estará andando em qual direção? Ele estará andando, né, ele estará caminhando em direção ao oeste. Letra B. Se caminhar no sentido do sol, para qual direção o menino estará andando? Como eu falei, o sol ele nasce a leste, então se você caminhar em direção a ele, claro que você estará indo em direção ao leste. Número 2. Além do sol, podemos nos orientar utilizando outros astros. Quais são eles? Lembra também, turma, que eu falei para vocês que antigamente o homem, quando ele queria se localizar na superfície terrestre, e ele não tinha mapas, ele não tinha o auxílio de GPS, nem a tecnologia que nós temos hoje em dia, o homem ele utilizava muito a natureza, ele utilizava muito os componentes, né, do universo, os componentes aí que nós tínhamos e que nós temos até hoje, por exemplo, para que o homem pudesse conseguir se localizar na superfície terrestre. Então, naquela época, como não tinha GPS, não tinha mapas, né, não tinha toda essa quantidade de tecnologia, o homem naquela época ele utilizava como ponte de orientação, né, como fonte de orientação, a Lua, a estrela polar e a constelação do Cruzeiro do Sul. Claro que hoje essas 3 formas de localização, elas praticamente que estão extintas pelo homem, já que hoje é muito mais simples e muito mais fácil você conseguir utilizar os métodos, os recursos atuais de tecnologia que nós temos. Número 3, o que é uma bússola e como ela pode ser utilizada? Então vamos lá. Ela é um antigo e eficiente instrumento de localização, né, de orientação. Ela é formada por uma agulha imantada que sempre vai apontar para o norte magnético da Terra. E essa agulha se equilibra sobre um eixo com um desenho da rosa dos ventos que vai indicar as direções cardeais colaterais e subcolaterais que nos auxiliam na sua localização. Agora, turma, nós vamos para a página 439. Vamos lá. A número 1, ele fala assim: como podemos nos orientar tendo o Sol como referência? Bom, é aquilo que eu já falei e vou tornar a repetir, né? O Sol, ele sempre vai nos direcionar a partir do momento que a gente sabe que o Sol nasce a leste.
Então, a partir do momento que eu sei que o Sol nasce a leste, que o meu leste ele vai estar sempre para o meu lado direito, eu vou conseguir me localizar nos outros demais pontos cardeais. Porque aí eu vou saber que para o meu lado oeste, que representa o meu lado esquerdo, vai estar sendo apontado o oeste. Eu vou saber que aquilo que está à minha frente será o norte, assim como aquilo que está atrás da minha localização, né? Aquilo que está atrás de mim será exatamente o sul. Então, a partir disso, eu vou conseguir me localizar na superfície terrestre em todos os pontos de orientação. Mas é sempre bom você lembrar, né? É sempre bom você ter em mente que a primeira forma de localização hoje que nós temos vai ser sempre o Sol, porque sempre será ele que vai nos basear para o nosso ponto de orientação. Então, a resposta é estender o braço direito para o lado onde o Sol nasce, que é sempre o leste. O seu braço esquerdo vai sempre apontar para o oeste, aonde o Sol se põe. À sua frente estará o norte e às suas costas estará o sul. Número 2. Explique como podemos nos orientar utilizando o Cruzeiro do Sul como referência. Então, olha só, da porção sul da Terra, nós conseguimos observar a Cruzeiro do Sul. Após você localizar essa constelação, você deve prolongar o braço maior da cruz por 4,5 vezes e traçar uma linha perpendicular em direção ao horizonte. Nesse ponto está localizado o sul, às suas costas está o norte, do seu lado direito o oeste e do seu lado esquerdo o leste. Número 3. Vamos lá. Na número 3, vocês têm um mapa onde ele dá aí para vocês a direção, né, dos pontos A e B. Na verdade, ele está pedindo para que vocês digam qual é a direção correta de orientação do ponto A e do ponto B. Então, a resposta certa é a letra E, aonde ela vai nos informar que o ponto A ele está diretamente posicionado para leste e sudeste e que o ponto B está indo na direção oeste-noroeste. Número 4. Na número 4, turma, vocês têm um mapa das coordenadas geográficas com as latitudes e com as longitudes. E ele está pedindo para que vocês achem o ponto exato de latitude e longitude para cada um desses pontos que estão sendo marcados aí nesse mapa. Para que vocês façam isso, vocês precisam olhar, né, o cruzamento das linhas no mapa entre as latitudes e as longitudes, que são as famosas coordenadas geográficas. Lembrando sempre que a principal latitude é a linha do Equador, que vai marcar o ângulo de 0 graus. E também lembrando que a principal longitude, né, o principal meridiano, é o de Greenwich, que também vai marcar o ângulo de 0 graus, dividindo a Terra também. A partir disso, reconhecendo essa localização no mapa, na coordenada geográfica, aí sim eu consigo me localizar nesses pontos. Então, o ponto A está a 15 graus sul e a 60 graus oeste. O ponto B vai estar a 45 graus norte e a 75 graus a leste. O ponto C vai estar a 45 graus ao sul e a 105 graus ao leste. O ponto D vai estar a 45 graus norte e a 90 graus oeste. E o ponto E vai estar a 30 graus norte e a 150 graus leste. Sempre lembrando, turma, que primeiro nós vamos sempre responder a latitude para que depois possamos responder a longitude de um determinado local. Página 440. Na 440, na número 5, vocês têm um mapa das zonas térmicas e ele está pedindo para que vocês, né, possam nomear, tá, cada uma dessas zonas térmicas que estão representadas com as letras 1, 2 e 3. Então, vamos lá.
Com o número 1, desculpa, nós temos aí as zonas temperadas da Terra, que elas são caracterizadas de zona temperada do norte e zona temperada do sul. As zonas temperadas, elas são as zonas menos quentes e menos iluminadas. Isso significa que durante um período do ano, elas recebem sim uma determinada porção de radiação solar, porém existem outras épocas onde essa radiação vai ser bem menor, assim como a sua intensidade também de iluminação. Com a numeração de número 2, nós teremos as zonas polares, que são as zonas polar do norte e a zona polar do sul, que são as áreas mais frias da Terra, aonde nós temos a menor incidência dos raios solares e com as temperaturas baixíssimas durante todo o ano. E por último, sobrou o número 3. O número 3 vai representar a área mais quente da Terra, que são as áreas tropicais ou intertropicais, como vocês quiserem classificar. São as áreas, é a zona mais quente e iluminada da Terra durante todo o ano. Vale lembrar, turma, que nós só temos uma única região brasileira localizada na zona temperada do sul, que é a região sul. As nossas outras 4 regiões brasileiras, norte, nordeste, sudeste e centro-oeste, estão localizadas na zona tropical. Isso vai interferir no clima e nas temperaturas que se ocorrem aqui no nosso país. Bom, ainda na página 440, vocês têm a número 1, que a número 1 ela é uma rosa dos ventos. Eu não fiz ela aqui no exercício, tá? Porque vocês precisam pintar ela e identificar todos os seus pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Vocês podem fazer isso em casa e depois até mesmo me mandarem a foto pelo portal ou pelo e-mail, tá, turma? Página 441. Na número 2, nós temos que colocar verdadeiro e falso em algumas questões, né? Então, vamos lá. Na primeira, ele diz que os meridianos são círculos imaginários traçados paralelamente ao Equador. O paralelo principal que divide a Terra em 2 partes iguais. 90 graus, de paralelos ao hemisfério norte e 90 graus ao paralelo no hemisfério sul. Na verdade, essa questão está errada, porque os meridianos, eles são círculos imaginários, porém eles não são traçados paralelamente igual ao Equador. Então, por isso, é falsa. A próxima. Os paralelos são círculos imaginários que cortam os meridianos e que vão de um polo ao outro, aonde o paralelo inicial passa pela localidade de Greenwich, na Inglaterra, e divide a Terra em 2 hemisférios, Oriente e Ocidente. Também está errado, porque os paralelos, eles não são círculos imaginários que cortam os meridianos, tá? No caso aí seria as longitudes, na verdade, tá? Então também é falso. E a última, pelas longitudes do planeta, é possível identificar as zonas térmicas ou zonas de iluminação? Sabe-se que no planeta Terra existe diferença de temperatura entre as diversas latitudes. Existem zonas onde as temperaturas são altas e faz muito calor. Já em outras áreas, as temperaturas são baixas e faz muito frio. Próximo ao Equador e aos trópicos, faz muito calor durante o ano. E entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares Ártico e Antártico, a temperatura diminui até ser muito fria nos polos. Essa questão ela é falsa. Ela é falsa pelo início dela, tá? Onde ele fala que pelas longitudes do planeta é possível identificar as zonas térmicas ou zonas de iluminação. É falso, não é pelas longitudes, e sim pelas latitudes que nós vamos conseguir identificar. Número 3. Na número 3, nós temos aí um pequeno texto, para nós analisarmos, e ele fala sobre o GPS. E a pergunta é a seguinte: quais são os pontos de referência usados pelo GPS em substituição ao Sol e às estrelas? Bom,
O ponto de referência do GPS são as coordenadas geográficas, né? O cruzamento aí das latitudes e das longitudes na superfície terrestre, aonde nós vamos conseguir identificar um determinado local, né? Uma determinada localização de alguém ou de qualquer outro, de uma empresa, né? Enfim, de qualquer parte da superfície terrestre. Então, as coordenadas geográficas, elas substituem sim o Sol e as estrelas na determinação das coordenadas geográficas, né, da nossa localização. Número 4. Na número 4, nós temos aí, né, uma pequena frase onde ele fala: o navio de salvamento deve atingir o ponto com 12 graus de S de sul, né? E 30 graus de oeste para efetuar o resgate dos náufragos. Então, ele pede: os termos que completam corretamente o texto anterior são, respectivamente, a resposta certa é a letra B, onde ele está falando de coordenada geográfica, e a primeira coordenada que ele dá é latitude e a segunda é longitude. Número 5. Na número 5, ele pede para completarmos as frases. Então, na letra A, será movimento de rotação, porque ele vai falar sobre a variação dos dias e das noites, né? Consequência aí do nosso movimento de rotação. E na letra B, ele vai falar do movimento de translação, porque ele está fazendo referência ao eixo de inclinação da Terra, à existência das estações do ano e também a ocorrência dos 365 dias de um ano. Número 6. Na número 6, nós temos aí, né, observe o esquema do movimento de translação a seguir. Na sequência, identifique as estações do ano nos hemisférios norte e sul, nas datas propostas. Então, vamos lá. 21 de dezembro, início do verão no hemisfério sul e início do inverno no hemisfério norte. 21 de março, início do outono no hemisfério sul e início da primavera no hemisfério norte. Dia 21 de junho, início do verão no hemisfério norte e início do inverno no hemisfério sul. E no dia 23 de setembro, nós teremos o início do outono no hemisfério norte e o início da primavera no hemisfério sul. Turma, é sempre ao contrário, tá? Então, olha só, quando nós estivermos aqui no hemisfério sul no período do verão, o hemisfério norte vai estar passando pelo inverno e depois vice-versa. Da mesma forma que nesse exato momento nós estamos passando pelo período do outono. Então, quem está no hemisfério norte está passando exatamente pelo período da primavera. Vai ser sempre o inverso. Agora nós vamos fazer o Você Aprendeu. No Você Aprendeu, vocês têm aí, né, algumas informações sobre as noções de localização. E que vocês precisam, né, responder, vocês precisam caracterizar cada uma delas. Então, vamos lá. Rotação. Movimento da Terra em torno do próprio eixo e com duração de horas. Translação. Movimento da Terra em torno do Sol, com duração de 365 dias. Pontos colaterais: Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Zonas térmicas: áreas da superfície terrestre que apresentam temperaturas diferentes. Bússola: equipamento utilizado para identificar as direções. Longitude: círculos imaginários que cortam os paralelos e vão de um polo ao outro. E latitudes: círculos imaginários traçados paralelamente ao Equador. Agora, turma, nós vamos para a página 433 para o finalizar. Vamos lá. A número 1, como podemos definir a geografia? Bom, eu falei isso em sala para vocês, né? A geografia, ela é a ciência que ela vai fazer o estudo da Terra. Ela vai fazer a descrição da Terra. E qual é essa descrição? Ela vai relatar como que o homem e o meio ambiente, eles conseguem, né, sobreviver. Ele vai fazer a análise de como que o homem vai utilizar o meio ambiente,
como ele vai utilizar os recursos da natureza para que ele possa sobreviver e como vai ser a sua dinâmica na superfície terrestre. Lembrando sempre que a geografia ela é uma disciplina de entendimento, ela não é uma decoreba. Ela só vai ser uma decoreba para você caso você tenha dificuldade de entender algum conteúdo pelo qual ela aborda. E eu gosto muito de classificar que ela é uma ciência atual, ela é uma ciência da atualidade, porque muitas coisas que nós estudamos, eles estão relacionados com o nosso dia a dia e que podem ser relacionados com a nossa convivência dentro do nosso espaço geográfico. Número 2. Cite quais são os princípios para se compreender a geografia. Bom, localização, extensão, analogia, conexão, diferenciação, distribuição e ordem. Mas eu também gostaria de dizer aí para vocês, né, que um princípio para se entender a disciplina é justamente conseguir compreender a relação existente entre o homem e a natureza. Número 3. Explique o princípio da localização para a geografia. Bom, ela vai nortear a análise geográfica a como localizar um determinado fenômeno no espaço geográfico, como a posição dos bairros, as áreas industriais, favelas e tantos outros lugares. Número 4, ele pede para que vocês façam um breve comentário sobre a evolução da geografia. Então, vamos lá. Na letra A, ele fala sobre a antiguidade. Então, nós podemos classificar, né, que os povos da antiguidade, eles contribuíram muito para o desenvolvimento da geografia, uma vez que em suas descobertas e elaboração de mapas, eles descreveram o mundo e os seus fenômenos naturais e sociais da época. Na letra B, ele já fala sobre a Idade Média. Então, a gente pode dizer que nesse período nós tivemos um retrocesso, pois a igreja ela passou a interferir na elaboração dos conhecimentos, passando ela própria a justificá-los. Letra C vai falar sobre o período, né, moderno, sobre a atual era moderna. Então, vamos lá. Ela apresentou o avanço, principalmente com as grandes navegações, uma vez que cartograficamente se descreviam muitas regiões ainda não conhecidas pelos europeus. E na letra D, ele fala sobre o período contemporâneo. Então, em virtude do avanço da ciência e da tecnologia, a ciência geográfica ela entra em uma nova etapa com o uso de modernas tecnologias como o GPS e as imagens de satélites. No caso, turma, a letra D ela vai representar o nosso atual período. Número 5. Quem foi Milton Santos? Um importante geógrafo brasileiro que realizou diversas pesquisas sobre o espaço geográfico, cidades, subdesenvolvimento e globalização. Vocês ainda vão ouvir muito falar sobre ele, porque grande parte dos conceitos que a geografia aborda, né, das análises que a geografia faz, que a disciplina faz, foram análises, né, foram abordagens criadas e estudadas por esse geógrafo, tá? Não confundam ele com um jogador de futebol. Tem pessoas que costumam confundir, mas são pessoas completamente diferentes. Número 6. Diferencie espaço natural de espaço geográfico. Bom, o espaço natural é aquele conhecido pela natureza, né? É aquele onde nós temos aí a natureza. Já o espaço geográfico é aquele pelo qual nós vamos viver, aquele pelo qual nós habitamos, né? É aquele construído e transformado pela ação do ser humano. Mas eu chamo a atenção para vocês que dentro do espaço geográfico onde o homem habita, existe esse espaço natural, que é justamente o espaço compreendido pela natureza. Número 7. Identifique e explique a projeção a seguir. Bom, vocês têm um mapa e ela vai justamente representar a projeção cilíndrica, aonde você tem o destaque dos países subdesenvolvidos e aí se mantém a proporção das superfícies representadas, porém você tem uma distorção dessas áreas. Página 444, número 8.
A imagem do bairro de Botafogo, vista durante seus estudos, é um exemplo de escala grande ou pequena? Bom, ela é um exemplo de escala grande, pois ela vai apresentar um denominador pequeno e ela é rica em detalhes, tá? Número 9. Explique o que são as anamorfoses. Bom, turma, as anamorfoses, elas são, um tipo de mapa, um tipo de representação cartográfica, aonde o cartógrafo ele pega uma determinada informação e ele vai avaliar a superfície terrestre diante dessa informação. Então, por exemplo, se eu quiser representar um mapa mundi a partir das economias mais desenvolvidas, como que eu teria esse mapa? Eu teria todos os países praticamente que do hemisfério norte, dando um destaque maior na projeção deles em relação aos países do hemisfério sul, que são os países pobres, são os países subdesenvolvidos. Os mapas da anamorfose, eles sempre vão ter um dado a ser representado, e essa informação ela vai estar obtida mediante a formação desse mapa mundi, mediante a organização desse mapa mundi. Então, elas são representações cartográficas elaboradas com base na análise de dados quantitativos referentes a uma área e que vão diferenciar os países. Vale destacar que vocês não vão produzir nenhum tipo de mapa desse. Todos esses mapas já existem e já são elaborados, já foram elaborados, por técnicos especializados para isso. Número 10. Quais são os pontos cardeais? Moleza, Norte, Sul, Leste, Oeste. Número 11. Na número 11, vocês têm um mapa das coordenadas geográficas, aonde vocês precisam achar a localização do ponto A, B e C. Aquela mesma coisa. Vou pegar o cruzamento, da latitude com a longitude naquele determinado ponto e vou achar. Então, ponto A, 60 graus norte e 30 graus leste. Ponto B, 30 graus ao norte e 30 graus a leste. Ponto C, 45 graus norte e 60 graus leste. Número 12. Na número 12, na apostila de vocês têm aí a representação das zonas térmicas e ele está pedindo para que vocês nomeiem cada área dessa zona térmica. Então, turma, a resposta que eu coloquei aí, ela já está exatamente na ordem, tá? De cima para baixo. Vocês vão colocar exatamente nessa ordem, aonde vocês vão começar com zona polar ou glacial norte, e vão terminar com a zona polar do sul ou zona glacial do sul. Mas vocês vão escrever todas as outras na mesma ordem que eu coloquei aqui para vocês. E para encerrarmos, a número 13, explique o movimento de rotação da Terra. Bom, é aquele onde a Terra faz o seu giro, em torno do seu eixo imaginário. É aquele que vai nos dar a ocorrência dos dias e das noites, a existência aí das 24 horas de um dia. Bom, turma, essa foi a nossa correção de hoje. Tenho certeza que vocês conseguiram gabaritar, tenho certeza que vocês conseguiram acertar nos exercícios e até a nossa próxima aula. Tchau!